Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Do Senhor, que o Senhor venha sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre o seu entendimento. Eu sou missionária Céu. Uma missionária judia, messiânica, não é, meu querido, minha querida? Diferente, mas que realmente está aqui da parte do Senhor para falar ao seu coração. E hoje me sentindo extremamente honrada, porque eu estou com a visita de um casal que mora no meu coração, um casal muito especial. Eu quero agradecer a sua presença, Sidney, hoje aqui no programa O Som do Céu. Bom dia, Sidney. Bom dia, Céu. É uma satisfação, em nome de Yeshua HaMashiach, estar aqui participando hoje aqui do seu programa, para trazer essa palavra de testemunho de vida, né? E fortalecimento, né, Sidney? Isso, com certeza. Eu sei que o Senhor vai usar muito vocês. É aqui o milagre do Senhor nas nossas vidas, não é? Débora, bom dia. Shalom, minha linda. Bom dia, Céu. Shalom. Dá um bom dia aí para os nossos ouvintes. A Débora tá tímida, viu? Estou bastante. Mas ela daqui a pouco pega no tranco, viu, meus queridos? Não se preocupa, não. Que aí aos pouquinhos ela vai ficando menos tímida com esse microfone, falando para toda essa gente bonita, linda que o Senhor nos deu. Querido meu, querida minha, são 10h06 e nós vamos aqui preparar esse programa maravilhoso para você, para conhecer um testemunho de ressurreição, um testemunho extraordinário da parte do Todo-Poderoso, que fortaleceu demais a minha vida e eu tenho certeza que vai fortalecer. Você que está em casa, você não sabe o valor de um marido na vida da sua esposa? Maridos, vocês que estão aí no trabalho, vocês que estão dirigindo aqui, você que está na internet, você que está me ouvindo aí escondidinho, não é, querido meu, querida minha? Escondidinho na empresa, né? Tá me ouvindo ali com foninho de ouvido, que eu tenho um monte de testemunho de irmãozinhos aqui, né? Meu querido, minha querida, hoje eu estou convidando você para um milagre, para você ver a vida de um homem que verdadeiramente foi usado para que a sua esposa vivesse. Eu espero que esse testemunho fale ao seu coração no nível espiritual, porque você é Roche, meu querido, você é líder sobre a sua casa e verdadeiramente a tua família está em tuas mãos. São 10h07, nós vamos ficar com uma música, eu estou emocionadíssima aqui, meus queridos, e nós vamos falar aqui um testemunho extraordinário para o seu coração. Muito trazer a Débora e o Sidney aqui, para que você pudesse ouvir uma história sobrenatural, para que você pudesse compreender a grandeza, o tamanho do nosso Pai Celestial. E me falam aqui um pouquinho, Sidney, como é que você conheceu a Débora? Conta aí um pouquinho da história de vocês, antes da gente poder contar esse testemunho sobrenatural que vocês dois têm mesmo, né? Pois é, foi uma história assim bem interessante, que a Débora a família dela inteira é de Iguape, né? A mais de 200 km em São Paulo. E eu tenho meus tios que moram lá. E raramente eu visito meus tios lá. E mais ou menos quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu, com um outro amigo meu, a gente fazia acampamentos, né? A gente saía para acampar e Iguape é uma cidade assim que tem bastante natureza, praia e tal. E nós fomos para lá, eu e esse meu amigo, acampar lá. E normalmente quando a gente passava por lá, eu visitava meu tio lá, e meu tio e minha tia, eles são evangélicos. Naquela época eles eram da presbiteriana lá de Iguape, a mesma Iguape que a mesma igreja que a Débora frequentava lá. E num dia desse passeio aí, à noite, a gente tinha acabado de voltar da praia, eu e meu amigo, e a gente foi procurar minha tia, e ela não estava na casa delas. E meu tio falou, ela estava na igreja, tá tendo ensaio do coral, né? E eu fui para a igreja encontrar com a minha tia e encontrei a Débora também naquele dia lá. A gente se conheceu e naquela mesmo dia lá a gente saiu junto, né, para uma lanchonete junto com a pessoas da mocidade da igreja dela, né? E foi assim que eu conheci ela. Foi na casa de Deus, bem assim. E depois daquele dia a gente começou a se encontrar. Não foi bem namoro, porque os pais dela, a família dela é bem conservadora, o pai dela é muito conservador. E eu também sempre fui assim, sempre fui de respeitar e
e obedecer assim o que foi me ensinado também em casa, que eu também recebi isso em casa. E eu, a partir daquele dia ali, eu comecei a me relacionar com ela. Foi um dia que a gente resolveu que ia namorar mesmo. Eu fui, me dirigi ao pai dela para pedir consentimento e fazer as coisas direitinho, né? Após isso daí, começou nosso relacionamento. Nós namoramos 2 anos. Após o namoro, a gente ficamos noivos também, mais 1 ano de noivado. E finalmente a gente casou em 1993, janeiro de 93. E aí a gente está até hoje juntos, pela graça de Deus. E Débora, me fala aí uma coisa, você que levou, como que você conheceu o Senhor? Qual foi o seu encontro? Como é que foi que você conheceu o testemunho do nosso Senhor e Salvador? Quando eu já nasci na igreja, né, assim, meus pais, desde que eu nasci, eles estão na igreja. E quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, num acampamento, eu senti realmente a presença do Senhor. Porque não basta você estar na igreja e estar por estar, né, como se fosse um clube. É que Deus não tem netos, né? E nem sempre, como diz, né, filho de peixe, peixinho é. E na verdade eu senti assim, experiência com o Senhor realmente num acampamento, quando eu tinha 14 anos, 1 ano antes de eu conhecer o Sidney, né? E ali eu senti a presença do Senhor. Então você conheceu o Sidney e você tinha 15 anos? Olha, na verdade, eu brincava com a prima do Sidney, quando eu era pequenininha, e ela tem a mesma idade que eu. E ela sempre falava que ela tinha vários primos, mas ela falava muito de um primo chamado Sidney, que morava em São Paulo. Falava, minha infância inteira eu ouvi. Aí quando eu terei 15 anos, eu conheci ele na porta da igreja. Que coisa, hein? Aí o Sidney não era do Senhor ainda, Débora? Não, ele não frequentava uma igreja, mas ele tinha tudo para ser do Senhor. Ele tinha temor, né? Tinha, porque eu pedia ao Senhor, eu pedia sempre um namorado que não bebesse, não fumasse, não gostasse de balada, porque eu não era disso, né? Uhum. E o Senhor assim me trouxe ele. E eu comecei a namorar com ele, eu falava, olha, antes da gente sair, vamos na igreja. E ele ia para acampamento comigo, e nós lá em Iguape tem muitos lugares assim pra gente ficar relaxando assim. E a gente pegava, levava a Bíblia e ficava lendo a Bíblia, ficava orando junto, mesmo ele ainda não sendo do Senhor. E quando a gente estava noivo, ele morava aqui em São Paulo e ele já começou a frequentar a igreja aqui sem mim, antes de eu vir embora para São Paulo. Certo. E quando a gente casou, já começou a frequentar a igreja. Tá, e Sidney, como é que foi teu encontro com o Senhor, meu querido? Porque teve um dado momento como a Débora. A Débora nasceu num lar, não é? Que tinha o testemunho do Senhor, mas é como eu disse, o Senhor não tem netos, né? Ela precisava de uma experiência pessoal. E você, não importa que você estava lá, estava vendo, tudo mais, como foi esse seu encontro pessoal com o Senhor? Quando ele se revelou no seu coração? Lisa, a minha vida com o Eterno, ela teve um início assim, bem cedo comigo. Isso já é na minha infância, como criança ainda, porque eu vim de uma família que não era evangélicos. A minha família ela passou por muitas coisas, passamos pelo catolicismo, já teve espiritismo, fomos batizados na igreja de Mormons. Meu Senhor. E nesse decorrer do tempo, com todas essas coisas que aconteceram... Estava buscando, né? Isso. Eu já sentia no coração que isso... faltava muito, alguma coisa dentro de tudo isso, ainda tinha uma falta grande dentro de mim. E foi quando eu conheci a Débora que eu comecei a frequentar a igreja evangélica e conhecer a Jesus pelas escrituras. Eu comecei a entender o que era que estava faltando na minha vida. E, como ela disse, eu no noivado, mesmo antes da gente casar, da gente estar junto aqui em São Paulo, eu já comecei a frequentar aqui, na Presbiteriana em São Paulo. E buscando. E quando foi, bem depois da gente casou, um ano e meio mais depois que a gente casou, aqui em São Paulo eu me decidi em aceitar verdadeiramente
Cristo, Yeshua, na minha vida. E daí então é que eu comecei a receber mais e mais esse entendimento, perceber esse entendimento das coisas que eram verdadeiramente do Senhor. E foi assim. Que bênção, que bênção. E hoje vocês têm quantos filhos, Sidney? Nós temos 3 filhos. E quais são o nome deles? Então, nós temos o Caleb, ele é o mais velho, tem 19 anos hoje. 19 anos o Caleb. Temos o Vitor, que está com 17. 17 o Vitor, está fazendo agora enfermagem. Isso. E a Natália, que é a caçulinha, ela tem 11 anos e é a nossa filhinha caçula. É a mascote, não é? Isso, é assim mesmo. E no meio de tudo isso, eu gostaria muito que você pudesse participar aqui. Nós vamos estar falando também do outro testemunho antes da Nath. Mas o que aconteceu, Sidney, que levou a Débora a estar numa situação literal nos braços da morte? Então, ela teve um problema grave de rim. Ela já tem uma complicação de pedra, ela tem facilidade de formar pedras no rim. E em um determinado momento ela estava com uma pedra, e essa pedra ela saiu e parou num canal, acho que é uretra, e ela não sabia que isso estava lá. E os médicos estavam tratando aquilo como se tivesse só fosse a pedra no rim, que era o Buscopan, e água, que os médicos receitam, porque não tem mais o que fazer, né? E pelo tamanho da pedra não podia fazer intervenção cirúrgica nem nada para tirar. O médico falou, tem que ser com água mesmo. Só que essa pedra, ela estava impedindo a urina sair e permanecia no rim. E com essa situação o rim infeccionou. Puxa. E estava se tratando o quê? Com Buscopan. Não acredito. E água. Pensando que era só a dor cólica renal mesmo, que era o normal de tratamento dela, né? Ô Débora, e a dor? Como eram essas? Porque não era uma dor simples de pedra no rim, então. Bom, a dor assim, realmente, como pessoas que já tiveram cólica renal, é comparada mesmo à dor do parto. Uhum. E como eu já tive 3 partos, realmente é muito semelhante. E eu fui levar minha filha no pronto-socorro, no hospital pediatra. E daí ali eu senti aquela dor horrível, eu fui dirigindo. E a dor era insuportável, que eu tive que deixar ela porque ela não podia entrar comigo no pronto-socorro, só estava eu e ela. E eu tive que deixar ela na lanchonete. Meu senhor, sozinha? O meu filho Vitor também estava junto, mas ele tinha 13 anos na época. E eu tive que deixar os dois e falar, para uma mãe abandonar os filhos ali, é porque eu estava muito mal mesmo, uma dor assim que eu mesma não conseguia nem andar mais. E larguei eles na lanchonete do hospital, e eu mesma dei entrada no pronto-socorro, e daí dali eu já entrei passando mal, já me colocaram na cadeira de roda, me levaram no pronto-socorro, e dali eu não vi mais nada. Então era uma dor assim, então que eu cheguei a desmaiar. Você chegou... então o nível da dor foi maior do que a dor de parto, porque o que o corpo faz, meus queridos, você que está ouvindo aí, nosso corpo, ele tem um sistema de proteção próprio. Então, quando a dor está acima do que ele suporta, ele desliga, não é? Então, para ela ter desmaiado, era uma dor acima das forças dela. Sidney, você ficou sabendo quando? Que tudo isso, porque ela não conseguiu nem te avisar, pelo jeito, né? Não. Eu fiquei sabendo isso daí no final da tarde do dia, que ela deu entrada no pronto-socorro. E os meninos lá na lanchonete, gente? Ai, meu pai! Então, porque eu estava nesse período aí, nessa época, eu estava fazendo um curso fora da unidade que eu trabalho. E eu recebi esse recado à tarde lá, durante as aulas. Falou, olha, você tem que ir para casa que tua esposa não está passando bem. Meu senhor. Né? Mas até então ela não tinha queixa de nada. Não, como que pode, gente? De um dia para o outro? Não, assim, do nada. Que nem ela falou, ela foi dirigindo para o hospital para levar a minha filha. Não era nem ela que estava ruim. Aí ela passou mal no hospital e já internaram ela lá.
Queridos, vocês pensam, o homem nasce com uma única certeza, né, de que ele vai morrer um dia, se o Senhor não voltar. E nós, como é que está a nossa vida espiritual, hein, meu amado, minha amada? É assustador. Toda vez que eu ouço esse tipo de coisa, eu fico realmente, como que pode, né? Ela foi socorrer a filha e acabou dando entrada no hospital. E Débora, e aí? Aí, quando que você acordou disso aí? Então, o Sidney não citou, mas isso aconteceu no dia 25 de julho de 2010. E eu fui recuperar a memória no dia 26 de agosto. Quer dizer, julho até... Um mês. Um mês, meu senhor. Quer dizer, a partir dali você... Paguei de vez. E você entrou em coma? Entrei. Porque eles estavam tratando com aguinha, sorinho e buscopan, né? Porque na verdade, depois daquele momento que eu dei entrada e desmaiei, o meu filho, o Vitor, ligou pro meu sogro para avisar o Sidney. E dali em diante, tudo que vai ser falado assim, é que foi comentado comigo, foi falado para mim. Porque, na verdade, eu só tenho a agradecer ao Eterno, porque Ele me poupou, assim, de uma forma maravilhosa. Apesar de eu ter quase morrido, de ter passado por tudo, eu não senti nada. Porque eu fiquei acho que 10 dias em coma, né? Em coma, devido a ter dado essa infecção no meu rim. Foi uma infecção que acabou sendo generalizada. Foi né? generalizada. E eles chegaram a tirar essa pedra de mim. Chegaram a tirar a pedra pela uretra e me mandaram para o quarto. E ele veio me visitar e eu conversei com ele, apesar de eu não lembrar disso. Eu conversei com ele, conversei com meu irmão e ainda falei pro Sidney, vai embora, você trabalhou o dia inteiro, vai embora descansar, que eu vou ficar bem. E ele foi embora. E eu liguei pro meu irmão e falei pra ele, falei assim, Adriel, eu tô com medo, não sei, parece que eu não vou voltar mais. Tudo isso eles me contam. E dali em diante ele foi embora e eu a infecção generalizada já tomou conta do meu corpo. E ele foi embora, não sabia, quando ele me deixou lá estava tudo bom. E ligaram para ele dizendo que eu estava no UTI. Até aí já tinha dado várias coisas, já tinha dado choque anafilático, já tinha dado parada cardíaca, já tinha entrado água no meu pulmão, pneumonia, tinha dado também uma bactéria que... Uma modelo, alguns anos atrás, ela teve essa bactéria, ela morreu, né? E cortaram os braços e as pernas e os pés dela. E eu tive também essa bactéria. E tive várias complicações. E os meus órgãos já não funcionaram. Coração, pulmão, tudo através de aparelho. Fiquei entubada, tudo. E já em coma. E depois desses 10 dias, eu não podia... Não, aí no 7º dia chamaram o Sidney para dizer que eu tinha 1% de vida, né, amor? Ô Sidney, me fala uma coisa. Você foi para casa aquele dia sem saber de nada e é impressionante porque a gente pensa assim, não, uma coisa dessa vai dar um sinal, eu vou ficar sabendo. Você estava confiante que estava tudo bem? Sim, no momento que eu falei, eu estava, aquele dia à tarde que eu recebi a notícia que ela estava ruim, eu fui direto para o hospital para saber. E cheguei lá, encontrei ela no quarto, né, já internada. E o médico falou, olha, ela está com um problema grave, aí vai ter que fazer uma intervenção para tirar essa pedra que está presa na uretra, né? Isso aí vai ter que ser feito com sonda, um procedimento dele lá com sonda, né? E nós vamos fazer isso amanhã. Isso foi no dia que ela internou, à tarde. Ele falou, olha, amanhã, no próximo dia, nós vamos estar fazendo isso daí, bem cedo. E fizeram isso. Ela fez essa intervenção, tirou a pedra e voltou para o quarto. E no quarto, ela não lembra, acho que por conta dos remédios que ela tomou, mas pode ser. Ela estava lúcida, porque ela conversou comigo. Mas esses remédios têm mesmo ação amnésica. Isso no dia, após a cirurgia. Ela estava no quarto, estava meio dopada mesmo. E ela conversou comigo, eu falei, olha, eu vou ficar com você. Ela falou, não precisa, eu estou bem. E não precisa ficar aqui, né? Porque tinha as crianças em casa também, e ela falou, vai pra lá, fica com eles, cuida deles lá, que eles estão sozinhos, e amanhã cedo você volta aqui,
Isso seria um procedimento normal de visita de um paciente que acabou de ter uma cirurgia. Isso. E eu fiz isso mesmo, fiquei lá com ela mais ou menos até umas 2 da manhã, conversando com ela lá no hospital. Nesse momento eu vi mesmo que ela estava bem, ela estava cansada. Eu pensei, eu acho que eu vou embora, porque se fica do lado de um paciente que, no caso dela, ela fica acordada para te dar atenção. Isso. Aí eu percebi, não, eu vou deixar ela descansar e amanhã cedinho eu já volto. Fui embora para casa. E no dia seguinte, de novo, me ligaram com urgência, aí já era do hospital já, olha, vem para cá urgente que sua mulher não está bem, né? Precisa de você aqui. Senhor. E aí, Sidney, como que o marido encara uma situação como essa? Olha, mas a gente fica sem chão no momento. Quando eu cheguei no hospital lá, eu fui recebido pela equipe médica. Ele falou, já me passaram já o quadro dela. Falou, olha, ela teve uma queda. Eles previam isso daí. Eles falaram, olha, tem 24 horas que a pessoa fica em observação após uma cirurgia que ela fez, que tanto pode ser 100% de êxito, como tem a possibilidade de ter uma rejeição, uma coisa assim desse tipo, que foi o que aconteceu com ela, que ela entrou em choque anafilático e por conta da infecção, que o rim estava infeccionado quando fizeram essa... Porque na verdade essa infecção se esparramou, né? Isso. E foi o que aconteceu. Que coisa, meu senhor. Ela entrou em choque anafilático. Naquele momento ali mesmo, ela já induziram ela em coma, né, por causa do quadro dela. E aí começou essa luta, né. Sidney, aí nesse dado momento, quando o médico te chamou de novo, do coma, no 7º dia de coma, o 7º dia, né, parece que o 7º dia meu senhor, viu? E o propósito dos médicos era desligar as máquinas. Então, o que ele explicou é o seguinte, que a medicação que ela estava tomando para combater aquelas bactérias da infecção eram medicamentos fortes, que a dosagem chega num limite que o remédio começa a fazer mal para o organismo da pessoa. Para combater as bactérias... Estava matando ela. Ele falou, olha, nós estamos nesse dado momento aí, ela já tinha tomado muito antibiótico, e antibióticos fortes. 15, né? Um coquetel. A quantidade de antibiótico que ela tomava era muito. E essa infecção que ela tinha, eles faziam exames de 6 em 6 horas, porque a bactéria parece que mudava e eles tinham que trocar o tipo de antibiótico. Coisa maligna. Com dose mesmo. mais forte para poder controlar a infecção, porque ela ficou esse tempo inteiro de coma, com febre de 40 e poucos graus, batimento cardíaco de 160. Lutando, mínimo, né? O corpo lutando. Pressão. Né? Pressão e tudo, e muito, muito instável o organismo dela. E nesse dia aí que ele falou, olha, a gente não tem mais o que fazer. A quantidade máxima de antibiótico e de remédio que a gente podia dar, já deu. Daqui eu não posso dar mais. Se o organismo dela não reagir daqui para frente, infelizmente a gente não tem mais o que fazer. E ele falou, olha, o que a gente vai fazer agora, da parte médica não tem mais o que fazer. Meu pai. Só Deus mesmo, tá? E aí foi o momento onde você... Qual foi a sua ação, Sidney? Eu achei tão bonitinho, gente, eu não vou ficar contando aquele que tem que contar, né? Mas uma coisa que me impactou, ele sabendo que a Débora humanamente não estava ali, mas ele ia lá, lia as escrituras, orava. Conta aí, Sidney. Então, nesse período de coma, que ela estava sem sentidos, né? Dormindo profundamente. Dizem que a pessoa não sente nada, né? Mas eu pude provar que sente sim. Que nesse período todo aí eu sempre orava, eu lia a palavra perto do ouvido dela deitada, e colocava músicas, que eram os louvores que ela entoa na igreja. E... Põe o fone, né? Foi engraçado. É muita emoção nesse estúdio, gente. Lembrar disso, para todos nós, é muito difícil, mas você precisa, você que está em casa, você que está no seu trabalho, você compreender o que é ter a mão de uma esposa nas suas mãos, meus queridos. Não é? Muitas vezes você que está aí no seu dia a dia, eu, o Sidney, aqui a gente está, claro que a gente está
o olho cheio d'água aqui, não tem jeito, ainda mais conhecendo a Débora. A Débora é uma pessoa extremamente ativa, como ele falou aqui, comentou com vocês. Ela é responsável pelos louvores, ela é responsável, não é, por tantas coisas nessa família. E imagina você estar numa situação onde o que os médicos, não é, os médicos, ele pode pedir ao seu esposo, falar, olha, eu quero desligar os equipamentos, não é? Você que é esposo, que muitas vezes não vê que a vida da sua esposa está nas suas mãos, mas ela está, independente dela estar numa UTI, ela estar em coma, como aconteceu, o que o Sidney e a Débora viveram, não é? E Sidney, e aí? Então, nesse momento eu lembro que eu tava tocando as músicas e ela estava deitada assim, eu vi que saiu, eu percebi que saiu estava escorrendo uma lágrima dos olhos dela. Ela em coma, estava sentindo a música, ouvindo a música. E eu chamei para confirmar, a irmã dela estava no quarto também, eu falei, Lucimari, corre aqui, vem ver. E ela presenciou também, que ela chorou no momento que colocou a música. Foi ali também um momento que marcou muito para mim e me deu mais forças ainda para continuar orando, porque em todos os dias que ela esteve em coma, eu passei todas as noites lá, porque eu fazia o curso das 7 da manhã às 5 da tarde. 5 da tarde eu saía do curso e ia direto para o hospital, passava a noite com ela, saía do hospital direto e ia para o curso. Eu passei uma semana assim, em coma. E nesses 7 dias, todas as noites, de joelho dobrado do lado da cama dela. Até quando os enfermeiros chegavam para cuidar dela, eu lembro que eles esperavam eu terminar a oração, levantar para poder mexer com ela. Os médicos também chegavam lá, muitas vezes quando eu levantava, que eu olhava assim, estava a equipe médica. E Sidney, como estava a aparência da Débora nesse tempo? Como é que ela inchou? Como que ela ficou? Olha, foi bem... Mudou a cor da pele? Muda, né, Marisa? Porque a pessoa ali, eu acho que por conta dos remédios, ela incha, né? O rosto, as mãos. O olho, né? Isso. Aí aquela aparência daqueles tubos, ela estava entubada para respirar, tinha tubos para alimentação, que era a sonda, né? No nariz. Tinha equipamentos ligados no corpo para monitorar os batimentos. Tinha fios para controlar a temperatura. Ela estava todinha com muitas coisas conectadas. Que hospital que ela ficou nesse tempo? Ela ficou no hospital da Cruz Azul, tá, de São Paulo, da polícia. Tá bom. E aí, meu querido, depois dos 10 dias, o que aconteceu? Então, após esse momento que os médicos viram que não tinha mais o que fazer pela medicina, nesse momento a gente dobrou mesmo o joelho e começou a clamar muito. E as crianças, seja, nesse momento, tinham noção do que estava acontecendo? Conta da vigília. Não tinha, Marisa. Eu, em todo o tempo que ela esteve na UTI, eu poupei as crianças de saber o estado que a mãe estava. Eu falava que ela estava internada, estava tratando, que eles queriam ir lá visitar e eu muitas vezes desviava para não ir, mas chegou um dia que eu percebi que por conta dessa posição dos médicos aí, eu não vou falar que não temi, porque... Claro, imagina. Eu Nem imagino a situação. Naquele momento eu pensei, puxa vida, eu estou privando meus filhos de provavelmente, sei lá, ver a mãe pela última vez em vida, né? E nesse dia eu levei o Vitor e levei o Caleb, que são os mais velhos naquele tempo. E eles foram comigo no hospital. E aí eu expliquei, olha filho, aí eu passei mesmo a real situação da mãe, expliquei como é que ela estava. E eles chegaram lá e, por Deus, eles também encararam bem a situação, né? Sofreram mesmo, lógico, porque ver a mãe no estado que estava. Mas
A Natália, eu em momento algum, eu cheguei a levar ela lá. E depois desses 10 dias, Vitor, o que aconteceu? Ô, Sidney, olha, eu tô com o Vitor na cabeça, viu, Vitor? Você que deve estar aí ouvindo, não é? Então, depois desses 10 dias, Marisa, pela glória, para a glória do Senhor, ela começou a reagir. Os médicos, eles começam, para ver se o organismo reage, eles começam a retirar as doses, ao contrário que neles, começam de uma dose fraca até a alta, da alta para baixo a mesma coisa, começam a ir tirando aos poucos, para o organismo ir se manifestando e reagindo. E foi o que aconteceu. O organismo dela começou a reagir, foi estabilizando o quadro dela quanto à parte de temperatura, batimento cardíaco, e a infecção é que foi bem difícil de controlar, que isso até o último dia que ela esteve no hospital, ela saiu ainda com um pouco de infecção, mas num nível controlado, que com tratamento ele seria eliminado aos poucos, né? Mas foi isso daí, o organismo retomou, reagiu e conseguiu. Débora, como é que foi acordar do sono, hein? Como é que foi isso aí? Na verdade foi bem confuso, porque quando eu acordei assim, eu não imaginei onde eu estava, não conseguia... Ter noção do quanto tempo, nada? Não tem, porque na verdade devido aos remédios, eu não associava muitas coisas. E até, na verdade, eu fui começar a associar as coisas, eu já estava em casa há uma semana quase. Então eu confundia muito a realidade com ilusões, como o Sidney falou, quando você está em coma, parece que você não sente nada, você não vê nada, mas não é assim. Porque quando eu tinha sonhos e pesadelos. Meu pai. E é uma coisa muito perturbadora, porque de repente você está perdida, realmente. Quem já esteve nessa situação pode até falar. Você tem ilusões assim, e eu não vi essa minha irmã, porque a minha irmã ficou de dia comigo e à noite o Sidney na UTI, que só podia 2 pessoas. E nas minhas ilusões eu via ela, nos meus sonhos, nos meus pesadelos. Só que eu não vi o Sidney. Então, eu andava assim por um lugar verde, e eu sempre estava com uma roupa branca, sempre. Vestido bonito, e eu andava assim, e eu queria alcançar essa minha irmã, e não conseguia. E eu caía num buraco, sempre eu caía num buraco. E tinha 2 pessoas que vinham me erguer pelo braço, cada uma de um lado. E eu fiquei ali naquela coisa. Então, quando eu voltei, eu não conseguia distinguir o que era realidade e o que era sonho. Tanto que minha família toda, meus amigos iam me visitar na UTI, eu não reconhecia, eu não entendia o que estava acontecendo. E aquilo me dava um desespero muito grande. E uma das coisas assim que eu tinha muitas ilusões. Então, tipo, a coberta que estava no meu pé era um laranja muito forte. Eu achava que era aquele macaco vermelho. Tá. E eu achava que aquele tubo que estava no meu nariz era aranha que estava passando em cima de mim. Entendi. Então, era uma coisa muito perturbadora e parece que não tinha... não passava aquilo. E quando eu voltei, eu não podia beber água. Devido à água no pulmão, então eu não podia, porque qualquer água, como eu fiquei muito tempo em coma, qualquer gota d'água eu podia me engasgar e morrer engasgada. Então os médicos não permitiam que eu bebesse água. E a sede, hein? Meu Deus, a pior coisa, a pior lembrança da minha vida foi a sede. Foi muita sede da língua, começar a ficar aquela coisa seca, a boca rachar toda. Foi a pior situação da minha vida. Então todo mundo que chegava para me visitar, mesmo que eu não reconhecesse, eu pedia água, eu só pedia água. E eu falava baixinho, porque eu tinha perdido assim a força, estava fraca, então eu não conseguia me mexer, porque eu tive distrofia muscular também. As pessoas não entendiam o que eu pedia. E eu ficava fazendo assim na minha boca para tocar, que eu queria água. E minha família sabia que eu estava sentindo sede. O que eles faziam? Os enfermeiros, muito bonzinhos, meu Deus, que bênção. Eu lembro deles até hoje. Eles encostavam gases na minha língua, um pouquinho assim, encostar só um pouquinho para me sentir aquele geladinho, mas não podia beber a água. Então, toda hora eu olhava para o lado, parecia que tinha uma pia ali do meu lado, com uma torneira que eu não podia alcançar para pegar aquela água. Então eu sofri muito, eu fiquei acordada acho que uns 10 dias, né, dentro do UTI.
Uns 10 dias agora, passando uma sede terrível, terrível, Meu terrível. pai, não tenho noção. Então foi perturbador, na verdade. Mas ao mesmo tempo eu senti uma paz, porque a minha irmã, a minha cunhada, o Sidney relatam que eu falava que eles podiam sair dali, que tinha uma pessoa do meu lado e eu olhava a todo tempo, essa pessoa não saía do meu lado. O tempo todo eu virava, ela estava ali. É, como a gente sempre fala, né, meu querido e minha querida, o anjo do Senhor acampa ao seu redor do que o teme e o livra, porque o anjo do Senhor é o próprio Senhor Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo. Querido meu, querida minha, é muito emocionante esse testemunho. É que vocês não conhecem a Débora e o Sidney. Se vocês conhecessem, vocês iam ver que bênção, que honra que é poder conhecer esse casal, é poder estar verdadeiramente conhecendo de perto a vida desses dois. Foi a primeira vez que você passou por uma situação aí de estar... o adversário tem pelejado aí também para você sair dessa terra dos viventes, não é, minha irmã? Conta aí pra gente. Depois, quem puder ver esse vídeo no YouTube, eu estou aqui com as fotos, eu estou aqui com algumas coisas muito importantes, mas conta aí pra gente. O que aconteceu antes aí do nascimento da Nath? Então, em 2000, quando caiu as Torres Gêmeas, dia... 2001, 11 de setembro. Isso, nesse mesmo dia. Eu outra vez estava indo levar o Caleb tinha 7 anos na época, ele estava passando mal, e eu estava levando ele no pronto-socorro. E ali na Avenida do Estado, quando eu dei a seta para entrar para a direita, já estava entrando naquela igreja grandona, Deus e Amor, né, que tem ali na Avenida do Estado. E eu estava dando a seta para entrar para a direita, veio um caminhão e engatou na traseira do meu carro. E conforme ele engatou, foi tudo muito rápido. Ele engatou na traseira do meu carro e a gente sentiu aquele impacto. E o Caleb estava atrás no banco e eu na frente. E de repente começou todo um estrondo, uma coisa assim rápida que eu não sei explicar. O carro começou a capotar muito assim. E aí o Caleb, mesmo pequenininho, ele falava assim: mãe, nós vamos morrer, mãe. Vamos orar, mãe, vamos orar que nós vamos morrer. E aquilo eu falei: calma, filho, calma que nós não vamos morrer não, fica calmo. E tudo muito rápido, e de repente ele rolou para baixo do meu banco. Puxa. E aí eu capotei, e de repente fica tudo escuro, né? E aquele monte de coisa passando na frente da visão. E aí de repente ficou um silêncio muito grande. Aí eu falei: meu Deus, será que meu filho morreu? Porque se eu tô falando, tô viva, mas meu filho deve ter morrido. Aí eu escuto a vozinha dele: mãe, você tá bem, você tá bem. Quantos anos tinha o Caleb? 7 anos. 7 anos. 7 anos. E eu falei: calma, filho, calma, não se mexe, que alguém vai vir ajudar a gente. E o carro tava virado de cabeça para baixo. Não, minto, tava de lado o carro, assim, virado, caído de lado. Que situação. Aí eu falei: Caleb, fica calmo, que alguém vai vir ajudar a gente. Só que eu, devido acho que a adrenalina, o medo, eu não sentia nada do meu corpo. Aí ele começou a chorar, assim, de repente quando eu olhei assim pra cima, tava lotado de pessoas em cima. E aí o meu medo é que explodisse o carro, acontecesse alguma coisa. Só por Deus mesmo. Eu peguei com o meu braço, ele era gordinho, eu peguei, levantei ele assim, empurrei ele e falei: pega meu filho pela janela. Meu Senhor. Com um braço eu falei: tira meu filho daqui de dentro. Senhor. E eles tiraram o Caleb e a minha perna estava presa, porque amassou muito o carro, destruiu o carro, na verdade, se vocês verem a foto. Minha perna ficou presa e eu tive que ficar esperando. E aí, de repente, graças a Deus, nós capotamos ali perto de um bombeiro que tinha, e o resgate já veio imediatamente, tirou o Caleb e já foram me tirando também, né? E aí eu escutava as pessoas, os curiosos, assim, falarem, junta muita gente na hora. Eles falavam: vamos tirar ela, porque vai explodir o carro, porque tava vazando muito álcool, gasolina, não lembro. E aí eu: tira meu filho, empurrei com o braço assim, que eu não sei de onde veio aquela força, porque realmente ele era gordo. E empurrei pra cima assim e fiquei lá. E aí só que eles não podiam me tirar, tinha que ser os bombeiros. Por causa da perna poderia, imagina, fraturar uma série de coisas. Com certeza. Aí eles me tiraram, eu fiquei na calçada do lado, e o águia da polícia militar, ele só vem assim, ele só é acionado quando há um acidente muito grave. E o águia já estava voando aqui em cima para parar na avenida para resgatar.
Aí o Águia, eu escutei o rádio do bombeiro, falava assim, o Águia pro bombeiro lá embaixo, falava assim, tem sobreviventes? Meu Pai Todo-Poderoso. Tem sobreviventes? Aí o bombeiro que estava lá perto falou, não, eles estão aqui, esses dois que estão sentados na calçada. E eu e o Caleb sentados na calçada, já veio o resgate, ia levar nós pro hospital, né? E aí o Caleb começou a chorar, não, eu quero ir junto com a minha mãe. Claro. Aí ficou nós dois dentro do carro. Mas olha, Marisa, eu e o Caleb fez um galinho e eu enchi assim minha cabeça de caquinho do vidro. Mas nada, não aconteceu nada com nós. E como você tá vendo a foto aí, não sobrou nada do carro. A única coisa que ficou um pouquinho inteira foi onde eu tava e o Caleb embaixo. Parecia uma gaiolinha assim, que a gente tava dentro. Então é uma coisa assim que ali eu vi o tocar do Senhor na nossa vida. E daí o que acontece? Eu fui pro hospital, não tive, graças a Deus, fiquei com dor no corpo e tal. E uma semana depois eu tava passando mal. Falei, alguma coisa machucou por dentro, deve ter. E ele me levou no hospital, o Sidney, meu esposo. E eu tava grávida da minha filha Natália, já tinha 1 mês. Então, além do acidente, tava a Natália junto, eu tava grávida da Natália. Sidney, como que foi? Como é que você ficou sabendo do acidente? Como é que foi isso aí? Mas isso foi antes, viu, gente? Foi antes. Quanto tempo antes da... Porque 10 anos antes? A Nath hoje tá com 11. Isso, foi mais ou menos isso. Que hoje a Natália tem 11 anos. Isso foi em 2001 e como que eu recebi da mesma forma, Marisa, um telefonema. E dessa vez foi do próprio Corpo de Bombeiros, o pessoal do resgate que me ligou e falou, olha... Não sei, já logo eu falou, não se assusta, tua esposa sofreu um acidente, mas está tudo bem e vem aqui para o hospital para você ver como é que tá e tomar as providências, né? Mas naquele momento você recebe uma notícia do resgate que sofreu um acidente, a gente já vai pensando do pior, né? E eu lembro que naquele dia lá eu liguei pro pastor da nossa igreja, na presbiteriana, Pastor Marcos. Ele veio e a gente foi pra lá. E quando eu cheguei lá onde estava o carro, já não tinha mais ninguém, já tinham levado ela pro hospital. Mas quando você viu o carro... Marisa, quando eu tava chegando assim, ó, eu desci do carro do pastor andando. Quando eu vi o carro lá tudo amassado, eu falei, meu Deus, eles morreram, ou então estão muito ruim. Eu já... Você primeiro viu o carro antes de ir pro hospital? Eu vi o carro. Eles não estavam lá. E eu, nossa, naquela hora eu já também entrei em desespero, porque no estado que está o carro, que ficou o carro, se vocês verem as fotos no YouTube vai estar, no YouTube. Deixa eu falar uma coisa também, não é? Vocês que não estão acostumados a ouvir as pessoas me chamarem de Marisa, não é? Mas olha só, meu querido e minha querida, as pessoas que me conheceram antes do período céu, não é? Que é inevitável, não é? Então, se você viu meu Orochi, eu espero que meu Orochi, Gilberto e a Sherlange também possam vir para cá, também é provável que vocês vão ouvir alguns Marisas aí. Mas eu já expliquei, até quem pôde ouvir o vídeo meu, onde eu explico por que com a morte do meu filho parece que a Marisa morreu e nasceu a céu, não é? Algo sobrenatural aconteceu na minha vida, de uma mudança não somente de identidade, de reconhecimento da minha ancestralidade judaica, como tudo, na verdade, na minha vida, na nossa vida mudou, nós não temos mais a mesma vida que nós tínhamos até então. Então não fica assustado, não, eles não estão falando com outra pessoa que está aqui no estúdio, não, é comigo mesmo, viu, meu querido e minha querida, é comigo que eles estão falando, não é? E, Sidney, você chegou no hospital, e aí? Então, aí chegando no hospital, assim, lá na recepção do pronto-socorro, já logo vi a Débora sentada numa cadeira de roda e o Caleb do lado empurrando a cadeira de roda. E o Caleb que estava machucado, né? Aí naquele momento ali, meu coração já também se acalmou bastante, já vi que por mais uma... A primeira vez que grande livramento do Senhor na nossa vida, eu vi que Deus já tinha colocado a mão e que não precisava ter tanto desespero assim como eu tive no momento que vi o carro lá. Que coisa extraordinária, meu querido e minha querida. Agora eu quero falar, Sidney, você está com uma pergunta aqui para você, hein, Sidney? Olha só, a Paula da Casa Verde, ela pergunta acerca do seu testemunho, que você contou que você teve em tantas religiões, você
inclusive chegou até a se batizar no mormonismo, Isso, não é? né? Então, olha só, ela está perguntando o seguinte, olha, como que com toda essa experiência, com tantas religiões, como é que você optou para viver para o Senhor? O que te convenceu que esse é o caminho certo? Porque, olha, se você teve experiência, só faltou você ter experiência com o Testemunho de Jeová, mas acho que o resto foi tudo, não é? E você estava até compartilhando aí uma vez que nós estávamos no intervalo e a gente fica conversando aqui, viu, queridos? Não é porque está no intervalo que a gente para de conversar. E ele falou que uma vez ele estava no Centro Espírita com 12 anos. Eu quero que você ouça isso. Conta aí, Sidney. Então, Marisa, foi numa sessão espírita, acho que é de Preto Velho. E, para quem conhece, sabe como é que funciona. Ficam as entidades sentadas na frente com as pessoas, e quem está participando da reunião fica sentado à frente para ir conversar com essas entidades. E, num determinado momento, já era tarde, porque essas sessões acabam tarde da noite, e eu estava cansado, eu tinha 12 anos, eu debrucei assim no joelho e comecei a cochilar. E eu lembro que eu fui chamado por um preto velho que estava na época lá, e ele falou assim, olha, eu vejo assim em você, acima de você, uma luz muito forte, que brilha e que te cuida, guarda e te guarda. Naquele dia, eu nem as escrituras eu lia, na verdade. Eu sei. Eu nem imaginava quem poderia ser essa luz tão forte que brilhava e que me protegia, né? Meu querido e minha querida, isso aí me fez lembrar do meu filho, né? O meu filho, o Tom, ele uma vez mal criado que foi, né? Muito mal criado, foi lá num centro espírita depois de ter conhecido a verdade, acabou indo lá porque chamaram, porque uma série de coisas para benefícios da vida, né? E diz que quando ele chegou lá, os demônios lá que estavam nas pessoas disseram assim, você tem que sair daqui porque tem alguém orando por você e você vai atrapalhar nossos trabalhos. Teu lugar não é aqui não, você não volta mais aqui, porque senão você vai atrapalhar tudo que a gente tem para fazer aqui, porque tem alguém orando por você. Ele me ligou, saiu de lá tarde da noite, me ligou, ainda safado, viu? Ainda me ligar para me contar isso. Mãe, me chamaram aqui para vir no centro, mãe, e a senhora está orando por mim, mãe, e os espíritos falaram que eu não posso daqui. Então, meu querido, minha querida, muito pode por sua eficácia assim a oração do justo, e eu acredito que de alguma maneira, Sidney, você já estava ali guardado de alguma maneira sobrenatural pelo Senhor, porque não é possível, a vida de vocês, eu tenho certeza que o Senhor tem um plano extraordinário na vida de vocês que vocês não sabem. Eu tenho certeza disso. No meu coração, no meu espírito, eu tenho certeza disso. Mas, Sidney, o que te fez, como a Paula pergunta aqui, o que te fez escolher, no caso, pelo cristianismo? Eu não vou nem dizer por religião, né, Sidney? Porque nós não defendemos nenhuma placa de nada. Nós, lá no céu, também não acredito que vai. Aliás, céu que céu, né? Gente, pode ficar bravo comigo, né? Eu posso até ir para o céu, mas eu não vou ficar lá, eu vou ir para o novo céu, nova terra, onde habita justiça, viu, meu querido? Essa coisa de harpinha tocando em cima da nuvenzinha, meu querido, olha, gente, vamos ler as escrituras, né? A ressurreição dos mortos vai se dar e vai ter um novo céu, nova terra, onde o mar já não existe, não é? Essa coisa de vou para o céu, não é? Vai para o céu, vai estar vazio, porque nem o eterno vai morar lá. Ele diz que vai morar aqui, nesse espaço onde vai estar o novo céu. Você vai fazer o que no céu? Vai ficar lá chorando a sua solidão, não é? Então, vai ter um novo céu, uma nova terra, onde habite justiça, não vai ter sol, porque o próprio Senhor vai ser o sol sobre nós, e na casa do nosso Pai há muitas moradas, meus queridos. Então, eu gostaria que você tivesse a mesma grande aptidão, não é? A mesma grande aptidão que você tem para buscar as coisas celestiais, que você tivesse para compreender também as escrituras. Mas o que te fez, ô Sidney, entre todas essas religiões, optar pelo nosso Senhor? Então, Marisa, depois daquele dia lá, os fatos foram acontecendo e, como eu falei, quando eu comecei a ler e buscar a palavra do Senhor
a vontade dele na minha vida, a gente vai ligando essas coisas que acontecem na nossa vida e a gente vê que é a mão de Deus que estava me conduzindo desde quando eu nasci. Porque pode até mais pra frente, se quiser a gente contar, porque eu tive muitos outros testemunhos semelhantes a esse da Débora, de livramentos, de acidentes de carro que foram gravíssimos. E em todos eu não saía com nenhum arranhão, coisas assim de capotamento de carro em serras, em abismos que se a gente for ver como é que ficou o carro e onde a gente caiu, não dá para entender como é que a pessoa sobrevive. Se não conhecer a palavra que diz que o Senhor está ao redor e está guardando e livra aqueles que o buscam e o temem, entendeu? E foi lendo as Escrituras, vendo essas bênçãos que o Senhor promete aos que o buscam, que servem, a gente começa a entender. Eu entendo hoje que é assim, que é o Senhor mesmo na minha vida e que esse é o caminho, é buscar a palavra do Senhor e agradar Ele em tudo. E com isso daí, a consequência é uma só, é o amor de Deus cuidando que excede entendimento. Ô meu querido e minha querida, eu vou falar uma coisa para você que está me ouvindo, não é? Eu nunca vi ninguém se arrepender de ter entregue a vida para o Senhor. Nunca vi. Eu já vi vários testemunhos de muita gente. Tem muita gente aí que nunca o conheceu, né, meu querido e minha querida? Mas nunca vi alguém verdadeiramente dizer, olha, eu me arrependi de ter conhecido Yeshua, ter conhecido Jesus. Nunca vi. Então, meu querido e minha querida, essa é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. O que nós temos tido dificuldade de encontrar lugares para congregar. Isso nós temos tido muita dificuldade. Mas isso nada tem a ver com o Senhor. Nada tem a ver com o Senhor. Ô Débora, eu queria saber se nesse momento de caos, não é? Houve algum momento onde você sentiu um desejinho aí básico de murmurar? Como é que foi isso aí? Conta pra mim isso aí, porque, gente, aconteceu um monte de coisa dessa, a gente é tentado a murmurar. Débora, conta aí pra nós como é que foi essa situação. Então, Marisa, como eu estava comentando com você no comercial, do testemunho do hospital, e quando eu cheguei ao quarto, depois de 20 e poucos dias, me mandaram para o quarto. Saí da UTI e fui para o quarto. E ali, eu não sabia quando que eu ia sair daquela situação. E eu já estava cansando, porque eu fiquei muito tempo, assim, um pouco acordada, um pouco dormindo na UTI. E quando eu cheguei no quarto, eles me davam alguns remédios, mas eu já não estava tão dopada mais. E consegui voltar, assim, para a realidade. E só que os médicos, eles não me davam uma perspectiva de quando eu iria sair do hospital. E nesse período que eu fiquei no quarto, foi o período que eu sofri assim mesmo. Porque enquanto eu estava dormindo, eu não sentia nada. Se o Senhor tivesse me levado naquela hora, acho que era o melhor tipo de morte, porque eu não senti nada. Então no quarto eu já comecei a sentir, porque eu tomava muita injeção todos os dias na barriga, eles tiravam o meu sangue toda hora no quarto, e devido aos meus problemas eu já não tinha mais veia para eles tirarem sangue. E vários enfermeiros vinham e queriam tentar pegar a veia e não achavam. E mandavam o enfermeiro, o super enfermeiro, o extra enfermeiro, e nenhum conseguia pegar minha veia. E aí o médico veio para fazer uma cirurgia e falou para mim, Débora, nós vamos ter que secar uma veia sua, para poder colocar o acesso, porque você não tem mais veia. E ali eu comecei a clamar ao Senhor, assim, comecei mesmo fraca no falar, eu não conseguia andar ainda. E eu comecei a clamar a Deus e falei, Deus, eu tenho muito... E uma enfermeira, acho que mandada pelo inimigo mesmo, veio e falou para mim assim, Débora, essa de secar a veia é uma coisa muito ruim, muito difícil, é uma cirurgia que dói um pouco e tal. E eu fiquei com aquele temor ali, sabe? E eu clamando ao Senhor, assim, para não passar por aquilo. E como diz a Marisa e a Cel, em nenhum momento eu murmurei. Eu tentei
realmente tive que se apegar com Deus ali naquele momento, e o Senhor mandou uma enfermeira, ao contrário da outra, falou, não, fica tranquila, isso vai dar tudo certo, quem sabe você nem precisa de secar essa veia. E eu orei naquele dia, eu clamei ao Senhor, e Senhor, manda um enfermeiro que consiga pegar minha veia, eu sei que tá impossível, mas para ti nada é impossível. E chegou um enfermeiro, e eu ali orei, eu fechei meu olho, ele falou assim, Débora, você tá com medo? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, não, se apega com Deus. Eu falei, eu tô apegando. Eu falei, faz tempo que eu tô assim, clamando a Deus por isso, e você vai conseguir. Ele falou, eu vou conseguir. E ele pegou minha veia, que eu não senti nada. Aí passou 10 minutos, veio o médico fazer essa cirurgia de secar minha veia. Veio um médico para fazer essa cirurgia para dissecar minha veia. Aí eu falei, não, doutor, não precisa mais, já está aqui, já pegou o acesso, já está tudo bem. Ele falou, como? Eu falei, olha, eu orei tanto que o Senhor mandou o enfermeiro e conseguiu. E naquele dia anoiteceu e eu fiquei ali clamando a Deus, porque os médicos não me diziam para mim quando eu ia sair daquele hospital. E eu clamei a Deus naquela madrugada, e antes de eu entrar no hospital, eu lembro que eu tinha lido um trecho da palavra que falava que o Senhor gostava, Ele se agradava o coração quando você buscava Ele de madrugada. E os remédios que eles me davam já não faziam mais efeito em mim. Então eu, pelo contrário, eu ficava acordada a noite toda. Eu via todo o quarto dormindo e eu acordada. E aí eu clamei ao Senhor e falei, Senhor, o Senhor sabe a minha situação. Eu não tô murmurando, mas eu quero ir para minha casa, eu quero ver meus filhos. Quero meu banheiro. Quero tudo que é meu, quero voltar para minha vida. Apesar de fraquinha, apesar de não conseguir andar, não conseguir falar direito, mas eu quero para minha casa. E os médicos já tinham me falado na tarde daquele dia que eu não poderia, por causa das minhas infecções que não estavam controladas. E naquele dia eu clamei ao Senhor, eu fechei o olho e eu senti a voz do Senhor sobre a minha vida, assim, maravilhosamente, que até me arrepia agora. Eu senti no meu coração muito forte uma voz e falava assim, se prepara, que amanhã cedo você não vai ter nem tomar banho aqui, nem tomar café da manhã. Você vai vir, o médico vai vir cedo e vai falar, Débora, você pode ir embora para sua casa. E aí a minha irmã acordou 7 horas da manhã, como sempre, para dar o banho na gente. A enfermeira vem, acordou minha irmã e falou, vamos dar o banho nela, tal, porque eu tinha que ter ajuda, tal. Falei, não, como banho? Não, eu conversei com o Senhor e o Senhor me falou que eu vou embora hoje, não precisa nem tomar banho aqui. E eu sou vaidosa, eu falei pra minha irmã, pega aí o pente, penteia meu cabelo, faz um rabo bem bonito, passa uma maquiagem em mim, que eu tava bem feinha, né, por causa dos remédios. Coloca um brinco. Não, Dé, não, o médico não falou nada disso, você vai embora hoje. Eu falei, faz isso, que eu vou embora, que o Senhor me disse que eu vou embora. E quando o médico chegou, eu estava sentada no sofá, mandei ela me sentar lá, toda arrumadinha. Aí o médico falou, que é isso, Débora? Eu falei, eu vou embora, né, doutor? Aí, como você sabe? Aí eu contei o testemunho que eu passei na madrugada e falei para ele. Falei assim, não, o Senhor veio, me visitou essa madrugada e disse que eu vou embora. Ele falou, nossa, a sua infecção está controlada, e você pode ir embora. Aleluia. E eu tomei banho na minha casa e eu fui de pijama embora, mas eu fui embora, nem troquei a roupa. Aleluia. E Débora, eu queria fazer uma pergunta aqui para saber, em relação ao nosso programa aqui, o Som do Céu, o que tem sido na sua vida esse projeto, esse que nasceu no coração do Eterno, o que tem sido esse programa na sua vida? O programa da Céu tem sido bênção na minha vida. Apesar de eu faço faculdade na parte da manhã, eu saio da faculdade correndo, 10 horas, 10h30, venho correndo para ligar, para me ouvir. E quando eu não consigo ouvir ao vivo, eu vou no YouTube. Porque realmente é muito raro, assim, uma pessoa, uma missionária está ensinando, assim, as coisas do Senhor claramente. Então, para mim, tem fazido muito efeito na minha vida. As mensagens, elas preenchem o meu coração e me revelam a verdade. Então, eu fico muito feliz e tenho anunciado a rádio, porque é bênção na minha vida. E Sidney, você que está no horário do trabalho, nem consegue, né? Mas já pegou alguma mensagem, conseguiu ouvir de lá? Já sim. Principalmente em casa com a Débora no YouTube, né? Que a gente pega mensagens que já passou na rádio, né? Porque para mim também não dá, por conta do serviço, no horário do programa aqui eu não tenho como pegar ao vivo. Mas no YouTube a gente assiste, ouve com a Débora as mensagens, vê lá. E é o que ela falou mesmo, é uma bênção.
uma bênção estar recebendo instruções, orientações vindas diretamente da palavra e com a originalidade, né? Que hoje a gente percebe muito que é difícil da gente entender a vontade de Deus diante de tantas distorções que a gente recebe hoje no mundo, né? E são muitas, né, Sidney? E verdadeiramente eu entendo que se a pessoa buscar e receber essas verdades como elas deveriam ser entregues ao mundo, que foi da parte do Senhor, como vocês têm feito aqui na rádio, eu acho difícil a pessoa não se render a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Baruch Hashem. Querido meu, querida minha, eu também fico emocionada do lado de cá, porque esse programa é feito para você, não é? O Senhor me trouxe para cá justamente para ministrar o seu coração, para que você seja edificado, edificada, cresça nele, esteja preparado, preparada, porque Ele está voltando, meu querido, minha querida. As coisas que estão por vir estão todas escritas. Não tem nada que Ele tenha ocultado às nossas vidas. O mundo pode nos ocultar, mas o Senhor jamais fará essa conversa. Mas eu queria muito agradecer a presença de vocês dois aqui nos estúdios da Rádio AME. E Sidney, você gostaria de deixar aí uma mensagem final aí para os nossos ouvintes? Claro, gostaria assim, de dizer a todos os ouvintes da rádio que em qualquer que seja a situação, qualquer que seja o momento que você esteja passando de dificuldade, de luta, confia no Senhor. Se o Senhor disse que Ele está lá para ajudar e que tem a solução, confia nele, independente de que o mundo diga que não tem solução. Acredite em Deus, que Ele tem a solução e Ele vai te dar isso daí. Ele é fiel para fazer isso aí, e foi o que Ele fez na minha vida. Eu ouvi bastante coisas negativas quanto às várias situações que a gente passou, mas em todas, na palavra, eu ouvia o Senhor me dizendo que vai em frente que eu estou contigo, e eu vou te libertar e dar a vitória. E foi o que Ele fez. Tremendo, tremendo. Débora, você tem uma palavra final aqui para os nossos ouvintes, minha linda? Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui na rádio testemunhando, e que esse testemunho realmente, que o Senhor possa ter usado as nossas vidas como instrumento na vida dos amados, e que realmente que vale a pena, porque muitas vezes a gente busca Deus, busca o Eterno, busca ter mais intimidade com Ele nos momentos ruins da nossa vida, né? E às vezes nos momentos que a gente está feliz, tá sem dívida, que é difícil, né? E tá todo mundo bem na sua casa, a tendência é você se afastar do Eterno. Então eu falo assim, apesar de tudo assim que a gente passa, como o meu esposo falou, vale a pena estar com esse Deus, vale a pena correr atrás de estar cada dia mais em intimidade com Deus, porque no momento certo, muitas vezes não é no nosso momento, não é a nossa vontade, mas que realmente a gente possa falar que seja a vontade do Eterno na nossa vida. Buscar a Deus a todo momento é a única coisa que a gente tem feito, porque não fala na palavra que quando você está com o Senhor tudo vai ser uma maravilha, tudo vai ser maravilhoso, tudo vai dar certo. Não, pelo contrário, Yeshua falou que nesse mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso que nós temos a passar para vocês. E eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, não é? E eu espero de coração que não seja a única vez, não é, meus queridos? Que vocês possam estar aqui com a gente. Muito obrigado pela presença, Débora. Obrigado, nós. Muito obrigada, Sidney, pela presença. Obrigado também. E